Devemos julgar um homem mais pelas suas perguntas que pelas respostas. Os homens erram, os grandes homens confessam que erraram. Uma discussão prolongada significa que ambas as partes estão erradas. O orgulho dos pequenos consiste em falar sempre de si próprios, o dos grandes em nunca falar de si. Uma coletânea de pensamentos é uma farmácia moral onde se encontram remédios para todos os males. Encontra-se oportunidade para fazer o mal 100 vezes por dia e para fazer o bem uma vez por ano. A esperança é um alimento da nossa alma, ao qual se mistura sempre o veneno do medo. Os infinitamente pequenos têm um orgulho infinitamente grande. Todo homem é culpado do bem que não fez. Como é duro odiar os que se gostaria de amar. O mais competente não discute, domina a sua ciência e cala-se. O trabalho poupa-nos de 3 grandes males: tédio, vício e necessidade. Os homens que procuram a felicidade são como os embriagados que não conseguem encontrar a própria casa, apesar de saberem que a têm. É melhor correr o risco de salvar um homem culpado do que condenar um inocente. O interesse que tenho em acreditar numa coisa não é a prova da existência dessa coisa. O melhor governo é aquele em que há o menor número de homens inúteis. A pintura é poesia sem palavras. Ama a verdade, mas perdoa o erro. Escrevo-vos uma longa carta porque não tenho tempo de a escrever breve. A leitura engrandece a alma. As paixões são os ventos que enfunam as velas dos barcos, elas fazem-nos naufragar, por vezes, mas sem elas, eles não poderiam singrar. O segredo de aborrecer é dizer tudo. O maior prazer que alguém pode sentir é o de causar prazer aos seus amigos. Feliz daquele que desfruta agradavelmente da sociedade. Mais feliz é quem não faz caso dela e a evita. Não prestamos para nada se só formos bons para nós próprios. A política tem a sua fonte na perversidade e não na grandeza do espírito humano. Para ter sucesso neste mundo não basta ser estúpido, é preciso também ter boas maneiras. Aproximo-me suavemente do momento em que os filósofos e os imbecis têm o mesmo destino. Aprender várias línguas é questão de 1 ou 2 anos, ser eloquente na sua própria exige a metade de uma vida. Um ancião é uma grande árvore que, já não tendo nem frutos nem folhas, ainda está presa à terra. Existirá alguém tão esperto que aprenda pela experiência dos outros? Uma conduta irrepreensível consiste em manter cada um a sua dignidade sem prejudicar a liberdade alheia. A espécie humana é a única que sabe que tem de morrer. A maior parte dos homens é como a pedra do ímã.
tem um lado que atrai e outro que repele. Se queres conversar comigo, define primeiro os termos que usas. Um mérito inegável da poesia, ela diz mais em menor número de palavras que a prosa. Sufoca-se o espírito da criança com conhecimentos inúteis. Encontrou-se, em boa política, o segredo de fazer morrer de fome aqueles que, cultivando a terra, fazem viver os outros. A arte da medicina consiste em distrair o paciente enquanto a natureza cuida da doença. Há quem brilhe na segunda fila e se eclipse na primeira. O supérfluo é uma coisa extremamente necessária. A superstição põe o mundo em chamas, a filosofia apaga-as. De todas as doenças do espírito humano, a fúria de dominar é a mais terrível. As grandes coisas são muitas vezes mais fáceis do que aquilo que se pensa. Se os homens estivessem satisfeitos consigo mesmos, estariam menos insatisfeitos com as suas mulheres. O ouvido é o caminho do coração. Os desconfiados desafiam a traição. Uma palavra posta fora do lugar estraga o pensamento mais bonito. A educação desenvolve as faculdades, mas não as cria. Em questões de dinheiro temos todos a mesma religião. Deixaremos este mundo tão tolo e tão malvado como o encontramos quando chegamos a ele. Ensinam-se os homens a serem honestos, sem isso, poucos chegariam a sê-lo. Fiz um pouco de bem, é a minha melhor obra. Se o homem nasceu livre, deve governar-se, se ele tem tiranos, deve destroná-los. Se uma dama disser não, significa talvez, se diz talvez, significa sim, sim diz sim, ela não é uma dama.